Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, somos hoje convocados a corrigir um grave erro do anterior governo do Partido Socialista, que há 5 anos impôs uma lei de base de saúde, onde resolveu de forma irresponsável prometer o acesso gratuito do Serviço Nacional de Saúde a todos, repito, a todos os cidadãos do mundo. Sim, na visão desse governo do Partido Socialista, todos os estrangeiros não residentes em Portugal e aqueles também sem a respectiva situação legalizada eram beneficiários do SNS, não tendo de pagar ou sequer dispor de cobertura para os cuidados de saúde referidos. Significa isto que, para o Partido Socialista, os portugueses e os estrangeiros que vivem ou se encontram legalmente no nosso país devem ter de pagar os cuidados de saúde prestados aos estrangeiros, que aqui vêm apenas com o propósito de usufruir gratuitamente do SNS. Uma vergonha nacional que o PSD e o CDS propõem que seja alterada. Para nós, é inaceitável que estrangeiros irregulares não legalizados tenham, esse sim, acesso verdadeiramente gratuito ao SNS, porque eles não pagam impostos nem os serviços médicos que recebem. Mas é importante, senhoras e senhores deputados, falarmos com verdade e com clareza. Em primeiro lugar, a proposta da AD não se aplica a imigrantes legais, ou seja, a estrangeiros que residam regularmente no território nacional. Em segundo lugar, não se confunde com o chamado turismo de saúde. Uma realidade, essa sim, desejável, em que estrangeiros se deslocam ao nosso país dispostos a ser tratados cá e a pagar pelos cuidados de saúde ou de bem-estar que entre nós podem receber. A situação que hoje estamos a tratar, a utilização abusiva dos serviços públicos de saúde por estrangeiros, sobrecarrega o SNS, prejudica os utentes do mesmo SNS, constituindo ainda um encargo acrescido para o erário público. Acima de tudo, senhoras e senhores deputados, é uma questão de justiça social. Muitos cidadãos portugueses pagam, através dos seus impostos, o Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, para 2025 estamos a falar de 16,8 mil milhões de euros. E tantos outros pagam ainda taxas moderadoras no ato da prestação de cuidados de saúde. Ou seja, se fizermos as contas, cada cidadão em média paga 1.680 euros por ano para o SNS. Portanto, quando as senhoras e os senhores deputados vêm dizer que o SNS e que a saúde é gratuita, a saúde não é gratuita. A saúde corresponde a um dever de todos os cidadãos que obviamente contribuem através dos seus impostos para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a nomenclatura usada por alguns senhores e senhoras deputados, de facto, é lamentável, porque dá a ideia que a saúde não custa dinheiro nenhum a ninguém, e isso é totalmente mentira. Em terceiro lugar, a proposta da AD não proíbe a ninguém a entrada no Serviço Nacional de Saúde. O SNS está aberto a todas as pessoas que estão em Portugal. Mas a existência de regras, senhoras e senhores deputados, é essencial para a saúde e capacidade de resposta do próprio Serviço Nacional de Saúde. Utilizar o Serviço Nacional de Saúde é diferente de ser beneficiário do Serviço Nacional de Saúde. É importante que introduzam isto no vosso discurso. Todos os cidadãos, com exceção dos casos de manifesta vulnerabilidade humana ou financeira, repito, todos os cidadãos portugueses, exceto estes, contribuem para financiar o SNS. É, pois, justo, de mais inteira justiça, que um estrangeiro não residente em Portugal possa ter acesso ao SNS, mas pague pelos serviços prestados, diretamente ou através de seguro de saúde ou garantia do seu estado de nacionalidade ou residência. É assim, senhoras e senhores deputados, em qualquer país normal e deveria ser assim também em Portugal.
Al- Alguns exemplos de países europeus onde existem limitações no acesso aos respectivos sistemas públicos de saúde por parte de estrangeiros não residentes ou em situação irregular. Cito: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Itália, Luxemburgo, Malta, Reino Unido, República Checa. Ficamos por aqui. Mas há mais, muitos mais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aquilo que o projeto do PSD e do CDS preconiza não é mais do que uma interpretação prudente, sensata e equilibrada do âmbito pessoal do direito à proteção da saúde que a nossa lei fundamental consagra. Mas se aí não oferece dúvida que têm direito todos os cidadãos portugueses e, por força do princípio constitucional de equiparação de direitos, a generalidade dos estrangeiros, que entre nós reside regularmente, vale, por outro lado, a pena atentar na boa doutrina constitucional. Desde logo, o professor Jorge Miranda, para quem o princípio da equiparação só vale para os estrangeiros e apátridas que se encontram ou residam legalmente em Portugal. Legalmente em Portugal. Se assim não fosse, adverte o ilustre autor, inviabilizar-se-ia, na prática, a execução de qualquer política de imigração. Já o professor Gomes Canutilho ensina que os estrangeiros que não beneficiam de direitos sociais integrados nos sistemas sociais contributivos beneficiam de prestações inerentes à garantia de um standard mínimo de existência postulado pela dignidade da pessoa humana. E dentre essas condições mínimas de existência condigna, volta a sustentar o professor Jorge Miranda, encontra-se o direito de acesso ao SNS de qualquer estrangeiro ou apátrida que se encontra em Portugal e careça urgentemente, repito, urgentemente de cuidados médicos, entendidos estes, obviamente, como cuidados essenciais. São palavras, senhoras e senhores deputados, do professor Jorge Miranda. Ora, o que propõe o projeto de lei do PSD e do CDS? Começa por propor que, por princípio geral, a par dos cidadãos portugueses, sejam considerados beneficiários do SNS os cidadãos em situação de permanência regular em território nacional ou situação de estada ou em situação de residência temporária em Portugal, que sejam nacionais, Estados-membros da União Europeia ou equiparados, nacionais de países terceiros, bem como apátridas ou requerentes de proteção internacional. Por outro lado, prevê-se que o acesso ao SNS por parte dos cidadãos em situação de permanência irregular ou de cidadãos não residentes em território nacional implique a apresentação de comprovativo de cobertura de cuidados de saúde, bem como a apresentação de documento considerada necessária pelo SNS para o seu contacto. E mesmo assim, está escrito, dispensamos essa apresentação prévia quando a mesma não se revele possível no caso desses estrangeiros carecerem de cuidados urgentes e vitais, onde se incluem, senhoras e senhores deputados, as emergências epidémicas ou pandémicas. Eu ouço falarem da pandemia como se a pandemia não fosse uma emergência. É uma coisa verdadeiramente extraordinária. Onde se incluem grávidas ou crianças que necessitem de cuidados urgentes e todas as situações que podem colocar em causa a vida das pessoas. Estamos a falar de infartos agudos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais e muitas outras doenças. Portanto, senhoras e senhores deputados, não vale a pena jogarem com as palavras. Não adianta. Isto é o que nós estamos a propor. Significa que as insinuações públicas, já agora, da senhora deputada Alexandra Leitão, relativamente a uma presuntiva inconstitucionalidade do projeto de lei do PSD e do CDS-PP, não merecem, na nossa opinião, simplesmente qualquer credibilidade. É aliás confrangedor ouvir deputados do Partido Socialista, na esfera pública, a tentar enganar as pessoas incutindo-lhes medo. Um populismo puro e duro, totalmente inaceitável. Na prática, ao invés de defenderem aqueles que vivem legalmente no nosso país, estão, pelo contrário, a propugnar a utilização abusiva do SNS
por estrangeiros não residentes, distorcendo completamente o que está em causa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PS não honrou a Constituição da República Portuguesa. Ter um SNS para todos os cidadãos. O PS falhou. Falhou na atribuição de médico de família a todos os portugueses. Falhou na garantia dos tempos máximos de resposta garantidos. Falhou nos cuidados continuados e paliativos. Falhou no acesso em tempo útil a terapêuticas inovadoras e outras. Falhou na promoção da saúde e na prevenção da doença. Falhou na eficiência da gestão das várias unidades de saúde. Mas o PS falhou mais, foi mais longe. Não se focou nas pessoas mais frágeis. Não foi humanista. Deixou pessoas doentes mais velhas e vulneráveis terem de decidir se comiam uma sopa ou faziam a medicação que lhes era prescrita pelo médico. Mas sosseguem. O Governo da Aliança Democrática já atuou nesta área crítica. Aumentamos 2 vezes o complemento solidário para idosos e aprovamos medicamentos gratuitos para 140 mil beneficiários. O Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista não dá lições ao PSD sobre humanismo e grávidas. Tem agora o Partido Socialista uma boa ocasião de não voltar a falhar aos portugueses e aos imigrantes que vivem legalmente em Portugal. Obrigado.